Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Juan e hoje eu vou falar um pouco sobre a questão do julgamento de Adão e Eva. E um assunto muito debatido é se Deus perdoou a Adão e o que é o arrependimento. Qual o motivo do arrependimento? Para que existe o perdão da parte de Deus? Então esse é um assunto bem delicado, mas tudo que eu vou falar aqui é baseado nos textos da Bíblia. E vamos abordar principalmente da questão da salvação, se Adão e Eva tiveram ou não a salvação. Tá? Nesse ponto, eu quero deixar claro para vocês que eu vou partir, né, como a maioria dos teólogos também partem, para conjecturas, tudo isso baseado na Bíblia. Por conta ali depois da rebelião no Éden, depois deles terem experimentado do fruto que gerou o pecado, que trouxe o pecado, pois eles queriam saber o que era bom e o que era mal e assim se tornar como Deus. Após isso acontecer, eles viram no desenrolar, no percurso da vida deles, depois de terem os filhos, vários acontecimentos tristes, né, que com certeza levaram eles a pensar um pouco sobre a escolha que eles tomaram, né? A culpa que eles carregavam por ver aquilo acontecer, sendo que eles tinham tudo, né, de mão beijada, digamos assim, da parte de Deus, né? Adão tinha um jardim só para ele, junto com a sua esposa, com Eva. Eles aproveitavam e usufruíam, né? Tiravam deleite de tudo que Deus tinha feito. E como diz nos primeiros versículos, tudo que Deus fez e viu que era bom. Então o que acontece é que naquela situação, quando a serpente, né, vem e engana Eva, plantando uma ilusão na mente dela, deturpa, né, perverte aquilo que Deus falou, pois Deus disse que era proibido comer da árvore, que tinha o fruto do bem e do mal, quando a serpente, né, falando, né, lógico, o anjo rebelde, falando por meio de uma serpente, e fala para ela que na verdade o que Deus queria dizer não era que era proibido comer assim por comer que vai morrer, não, que na verdade tem um motivo. A questão aqui que Eva viu que não era a morte, na verdade Deus não queria que Adão e Eva fossem igual a ele, pois foi isso que a serpente lançou na mente de Eva, né? Então Eva se deixou levar, então Eva pode ter pensado, né, que na verdade Deus estava escondendo deles algo maior. Então aquilo despertou a vontade em Eva de querer se tornar igual a Deus, sabendo o que era bom e o que era mal. Lógico, aquilo iludiu a mentalidade inocente de Eva. Agora, por que eu falo que era inocente? Porque a todo momento eles só sabiam o que era o bom, o que era o bem, a felicidade plena, a satisfação. Só sabiam o que era bom. Mas mais próximo disso, para a gente contextualizar, fazer uma analogia aqui do que seria o bom, é como se você fosse pegar uma criança. Imagina uma criança ali, super inocente de tudo. Se você coloca ela no meio de uma roda, onde só tem pessoas ruins cercando ela, mas as pessoas estão apenas conversando e estão portando armas, digamos assim, estão carregando seus objetos aí de destruição, ou estão falando palavrão, ou estão falando de conversa inapropriada que uma criança não deva ouvir, aquela mentalidade, aquela criança não faz ideia da maldade com que aquelas pessoas estão conversando. Ela apenas está participando no meio, né? Então assim, a criança, ela está escutando aquela conversa, mas não entende aquela conversa. Então, na minha opinião, o que dá para entender é que aquela árvore seria isso, né? Que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva eram inocentes e estavam cercados, né? Estavam cercados não, tinham aquela árvore no meio do jardim, porque estava perto, estava no meio, todos os acessos do Éden davam acesso àquela árvore, né? Todos os lados do Éden, né? Porque a árvore estava no meio do jardim.
Então o que a gente pode pensar é como se fosse aquela criança que está cercada de maldade, mas não consegue enxergar a maldade. Compreende? Porque é tão inocente que só vê pureza, vê bondade em tudo. Né? A criança, quando ela é pequena, ela não vê maldade. Né? A maldade é implantada na mente dela. Né? Fazer o mal, pensar o mal, né? Sobre alguma coisa ou alguma pessoa. Isso a criança vem adquirindo com o tempo. Mas ela não nasce com a maldade. Né? Ela não nasce com vontade de fazer maldade. Com o tempo as coisas vêm e assusta aquela criança e aquela criança vai criando espírito de defesa. Só que ao mesmo tempo que ela quer se defender, também não quer se machucar, no espírito de defesa vem um espírito de ataque. Então aquela criança, ao mesmo tempo que ela está sendo atacada, ela também quer atacar. Então isso gera maldade, pode gerar vingança e com o tempo sentimentos de raiva, de amargura. Né? E o que no caso aconteceu aqui com Adão e Eva é como se fosse uma criança. Então Deus vê, só para você poder entender o ponto que eu quero chegar, é que após o pecado, após eles terem comido, o que aconteceu de imediato? Adão e Eva perceberam que estavam nus, mas eles já estavam nus o tempo todo. Compreende? Eles já estavam nus o tempo todo, só que eles não viam essa, digamos assim, entre aspas, essa maldade, porque não há maldade em ficar nus, certo? Mas a partir do momento que a Bíblia diz que abriram os olhos, né? Depois que comeram, os seus olhos forçosamente se abriram e Adão se deu conta de que eles estavam nus. Então você compreende que a criança passou da inocência para o conhecimento. Né? Já não era mais ignorante, já estava vendo ali que ali tinha um problema, entre aspas, né? Porque depois que pecaram, aí ele percebeu que estava nu. Não é problema você ficar nu, mas ele se sentiu incomodado. Sendo que antes não estava causando incômodo. Então, é como uma criança inocente e de reflexo, logo de imediato, o que Adão e Eva tentaram fazer? Tentaram se esconder de Deus. Mas olha a inocência ainda na mente daquelas pessoas que eram puras ainda antes do pecado, elas quererem se esconder de Deus. Não fazia sentido se esconder de Deus. Por que você vai se esconder de Deus se Deus está presente o tempo todo? Na Bíblia está escrito que ao entardecer, Deus descia para conversar com Adão. Todas as tardes, os fins das tardes. Deus descia para conversar com Adão. Então você para pensar, por que Adão se escondeu sabendo que Deus podia ter acesso a ele o tempo todo? Tanto é que Deus também, entendendo já o que poderia causar esse fruto, ele ainda pergunta, sabendo que o homem ali já tinha se corrompido, Deus sendo onipresente, né, e onisciente, e onipotente, ele ainda pergunta para Adão, né, onde estás? E Adão fez o que? Se escondeu com sua mulher. Né? Eles trançaram para eles com folhas de figo proteção para as partes íntimas. Então você imagina como que ficou a mente de Adão, né? Depois de conhecer a maldade ali, entre aspas, né? Por ter visto a nudez. Então Deus pergunta, onde estás, Adão? E Adão fala assim, eu fiquei nu e por isso me escondi. E aí Deus pega e fala assim, quem disse para você que você estava nu? Compreende? Então você repara no diálogo também do Gênesis, que é como se fosse um pai conversando com uma criança, né? De mente inocente. Deus tem uma forma compassiva ainda de falar com Adão. Quem disse para você que você estava nu? Por acaso você comeu do fruto que eu proibi? Então você vê que o comportamento aqui é totalmente infantil. Primeiro ele se dá conta de que está pelado, né? Você repara que quando uma criança, quando ela é pequena, ela está geralmente as crianças pequenininhas não tem vergonha de ficar pelada, né? Você vai na hora que dá banho, na hora que está brincando com outros amiguinhos também, na hora de ir na piscina, não tem vergonha, né? As crianças mais novas, elas não sentem vergonha. É depois, com o tempo que vai crescendo, que eles vão sentindo aquele sentimento de que eles devem cobrir as partes íntimas. É com o tempo que começa a cair, começa a ficar com vergonha das partes íntimas. Né? Mas no começo a criança não tem. Tá? Então você percebe como era inocente Adão e Eva. Até que eles tentaram se esconder também da presença de Deus, mas era impossível. Porém, a inocência deles levou eles a fazerem isso.
se esconderam da presença de Deus. E após se esconderem, o que aconteceu? Em vez de assumirem a culpa, o que Adão faz? Adão vai e culpa a mulher e ainda culpa a Deus, porque ele fala assim, o que fizeste? E Adão fala assim, a mulher que você me deu, né, me deu da fruta e eu comi. Então ele julga a culpa na mulher, mas da mulher transfere para Deus, porque quem deu a mulher para Adão foi Deus. Então Adão culpa tanto a mulher quanto culpa a Deus, mas ele mesmo não se culpa. E Deus vai lá e pergunta para Eva, o que fizeste, mulher? E Eva pega e fala, a serpente me enganou, então eu comi. Então Eva também não assume a culpa, Eva vai lá e culpa a serpente. Né? E aí, a partir deste momento, Deus profere maldição contra a serpente, contra a mulher, contra o homem e contra a terra, né? E, consequentemente, contra os animais também. Tá? Mas Deus, de imediato ali, ele não os eliminou da sua presença. Porque Deus é um juiz. E ele sabe, né, para você ter uma ideia, porque eles se comportaram como uma criança e porque Deus se comportou como um pai e juiz. Porque quando você vê o seu filho pequeno, e o seu filho pequeno, você fala para ele assim, não brinca com fogo, né? Você tem lá os seus filhinhos, e eles são pequenininhos ali, 5, 6 anos de idade. Não brinca com fogo, porque se vocês brincarem com fogo, vocês vão se queimar. E se vocês se queimarem, vocês vão se machucar. Né? Então, o que acontece? Para a gente contextualizar, né, com a analogia de Adão e Eva. O que acontece é que o pai, né, é o pai dessas crianças, que é Deus. E as crianças que estão ali brincando com fogo, que Deus pega e fala, não brinquem com fogo, né, não comam do fruto proibido. Só que as crianças vão lá, escondidas, né, as duas, e começam a brincar com fogo. Né? E o pai sente o cheiro da fumaça. Né? Tô fazendo coisa errada. Aí eles vão lá. Né? Aí o pai vai lá ver as crianças, e quando vai perguntar para as crianças, né, e as crianças já correram, se esconderam, né, as crianças se escondem, né, porque acreditam que podem se esconder numa casa limitada, onde, né, debaixo do teto do pai, acreditam que pode se esconder, mas não pode, porque o pai é o dono da casa e o pai conhece tudo. Né, mas mesmo assim o pai pergunta, cadê vocês? Né? O pai já sabendo onde as crianças estão, porque sabe também da inocência e da pureza das crianças, né, de tentar se livrar daquela encrenca. E aí, quando o pai pergunta para as crianças quem foi que fez isso, você pode reparar, isso é super comum, as crianças começam a jogar a culpa em cima uma das outras. Mas suponhamos que elas se machucaram. Né? As duas se machucaram com fogo. Mas em vez de uma falar assim, não pai, foi eu que brinquei. Você vai ver, geralmente as crianças vão culpar uma a outra. Se tiver 2, 3 crianças ali. Ninguém vai querer assumir a responsabilidade porque tem medo da punição do pai. Acreditando que o pai é severo, é rude, né? A mentalidade da criança. Ela sabe que está errado porque o pai avisou, mas elas foram lá, fizeram, viram a consequência, se machucaram, se esconderam do pai. Né? E em vez de assumir a culpa, elas jogam a culpa um no outro. Sabe o que o pai faz? O pai fala, ó, vocês se machucaram agora, mas vocês não podem mais fazer isso, tá bom? Só que a criança está sentindo dor, né? O pai consegue livrar a dor daquela criança? De forma alguma, porque aquilo é da criança. O pai não consegue absorver a dor daquela criança. Mas a criança agora sabe que brincar com fogo é perigoso, porém a criança vai ficar um bom tempo até se recuperar, até aquela cicatriz se curar, né? Até aquele machucado, aquela queimadura se curar, as duas crianças. Né? O pai perdoa as crianças pela brincadeira, mas o pai não consegue livrar as crianças da consequência, porque existe a justiça. O pai mesmo falou, você não pode brincar com fogo. A criança foi lá e brincou. Né? Agora, se você coloca Deus no lugar desse pai, Deus poderia sim curar aquela queimadura. Deus poderia sim restabelecer tudo ali no momento, mas Deus é juiz. Né? Primeiramente, Deus é juiz. Deus é rei, mas também é juiz, ele é justo. Né? Ele pode perdoar você do pecado, mas ele não te livra da consequência. Se um criminoso ele reconhece a culpa, se arrepende e confessa, o juiz pode perdoá-lo, mas não vai livrar
da sentença justa, porque sabe, apesar do arrependimento, sabe que o mais justo também é fazer aquela pessoa pagar pelo erro. E a pessoa, estando arrependida, também sabe e reconhece que ela merece pagar por aquela culpa. Entende? Então Adão e Eva estavam nesse dilema também. Assim como também você pode pegar o exemplo do rei Davi. O rei Davi, quando ele mandou o seu escudeiro na linha de frente para poder matá-lo, né? Para poder matar ele, para poder ficar com a mulher do fiel escudeiro que ele tinha, né? Olha só, Davi, ele agiu de maneira terrível. Davi colocou o seu fiel escudeiro, seu braço direito, na linha de frente na guerra para que ele fosse morto, colocou no canto mais perigoso da guerra, para que fosse morto, para que assim tomasse posse da sua mulher, né? Que é um pecado gravíssimo, pois ali já estavam agindo a lei de Moisés, a lei do deserto, né? Não tomarás a mulher do teu próximo, né? E ele foi lá e fez. O que Deus fez como consequência? Davi depois se arrependeu amargamente, viu o erro trágico que ele cometeu. Ele viu que aquilo que ele fez era imensuravelmente, assim, uma forma, ele mesmo se culpou, ele mesmo se considerava indigno. E com isso você consegue ler o texto de Salmos, que é quando ele começa a cantar a Deus e se sente profundamente arrependido e reconhece que ele não é nada sem Deus. E que a misericórdia só depende de Deus. Então ele se arrepende amargamente. E o que Deus faz? Deus o perdoa? Deus sabe o erro que ele fez. Pois Davi reconheceu também. E Deus sabe. E Deus faz o quê? Perdoa Davi. Mas não o livra da consequência, né? Consequência disso foi a morte do seu filho primogênito, né? E consequência a isso também a casa começou a ter atrito entre os filhos de Davi, frutos desse casamento proibido, né? Deus perdoou sim, porém a consequência não foram livrados da consequência, né? Davi teve que pagar e junto pagou também os filhos de Davi, tá? Por conta de um erro que ele cometeu. Então Deus, ele é justo. Então quando ele vê Adão e Eva naquela situação, ao invés dele punir, ele faz o quê? Adão e Eva estavam com vergonhas, estavam nus. Adão e Eva, Deus faz para eles roupas de pele, para que cobrissem a nudez deles, pois eles perceberam que estavam nus. Então Deus, em um ato de misericórdia, sacrifica um animal para que eles pudessem ter vestimenta. Compreende? E a partir daí, Deus fala que viria aquele que pisaria na cabeça da serpente, mas que a serpente morderia o calcanhar. Então você imagina que após esse acontecimento, como a vida deles foi dura, pois agora Adão tinha que trabalhar para poder cultivar a terra e comer, senão morreriam de fome, e Eva, toda vez que ia dar à luz, sentiria dores fortíssimas do parto, né? Comum do parto, né? E a partir disso também Eva, a maldição que Deus lançou foi que Eva ficaria totalmente dependente do homem, né? Que os ciúmes dela por ele aumentaria muito o desejo dela, né? Pelo homem, né? Então você começa a entender a partir daí o porquê que Deus não os puniu na hora, porque Deus é justo, Deus é juiz. Só que após a morte de Abel, com certeza eles ficaram tristes, né? Sentiram aquela agonia, sentiram aquele sentimento de culpa forte. O que Deus faz com Adão e Eva? Ainda dá a oportunidade deles terem outros filhos e ainda dá a oportunidade de ter o filho substituto de Abel, que seria Sete. Então você compreende aí a misericórdia de Deus, que ela é infinita, ela é suprema, né? Onde abunda o pecado, superabunda a graça. Então Deus, ele é misericordioso, vagaroso em irar-se, né? E juiz. Ele pode te perdoar, desde que você se arrependa de coração, mas ele não vai livrar você da consequência. Então cada um vai
colher o que plantou. Deus sabe tudo, tanto sentimentos públicos quanto sentimentos escondidos. Então a questão do arrependimento assim é essa. Quando você reconhece que você está errado e que você não merece o perdão, porém Deus é misericordioso e perdoa. No caso, quando você reconhece que aquela culpa você vai ter que carregar, mas você poderia ter evitado. Você sabe. Agora sim, esse é o sentimento de arrependimento. Quando o seu coração se entristece por você saber que estava errado e que poderia ter sido evitado, mas que você sabe que você não precisa mais cometer aquele erro. Então isso foi muito interessante, muito legal mesmo. No 3º capítulo do Gênesis, quem assistiu, e que pode entender também a questão se Adão e Eva foi ou não salvos, se eles foram ou não salvos por Deus. Nisso aí, vocês podem deixar nos comentários para que eu possa saber a opinião de vocês também. Porque na minha humilde opinião, eu acredito que Adão e Eva se arrependeram muito depois disso. Eles com certeza sentiam uma culpa sem tamanho. Porque graças à escolha deles, a humanidade passa pelo que passa. Porém, também é a escolha de cada um resolver seguir a Deus ou não. Entende? Nós temos essa oportunidade também, assim como eles tiveram. Entende? Então nós temos. Então eu vou deixar aqui para vocês aberto para comentários sobre esse assunto delicado, também um assunto muito bonito, da questão do arrependimento, da questão de sentir aquele sentimento de tristeza após ter feito um ato errado. Tá bom? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço a todos e até a próxima.